E Rodrigo Pacheco engrossou o coro puxado por Lula contra o atual patamar da taxa de juros estabelecido pelo Banco Central. Depois de um encontro com o presidente, Pacheco emitiu uma nota. Trecho, abre aspas, houve o reconhecimento mútuo de que a taxa de juros no Brasil está muito alta e afirmei ao presidente a importância de encontrarmos caminhos sustentáveis para a redução da taxa o mais rápido possível, fecha aspas. Vale lembrar que passa pelo Senado a aprovação ou afastamento de integrante do banco. Silvio Navarro, muito boa noite. Agora o Rodrigo Pacheco engrossando aí o caldo contra a alta da taxa de juros. Lembrando que o que define a taxa de juros é o Banco Central, mas é previsibilidade, estabilidade, segurança jurídica, coisas que a gente não tem visto no governo, né? Boa noite, Paula Leal, bem-vinda de volta. Meu irmão Augusto Nunes, querida Ana Paula Henkel, Cristina Grêmio hoje com a gente, muito bom tê-la aqui. Boa noite a você que nos acompanha. Eu escutava o Augusto falar sobre essas tentativas, né, de maldades contra os aposentados e eu pensava que é um governo, diante desses nomes citados, de políticos que se recusam a se aposentar da política. O Carlos Lupe é um deles, né? Político profissional, presidente do PDT. Ele levava o jornal para o Leonel Brizola, depois que o Brizola morreu, ele assumiu a presidência do partido e ali ficou. Bom, o Rodrigo Pacheco apareceu para falar alguma coisa. Puxa vida. Rodrigo Pacheco ia passear na China com a imensa comitiva que acompanharia o Lula. Como a comitiva não embarcou, o presidente está doente, se recupera aí de uma pneumonia, não é mesmo? Ninguém foi. Rodrigo Pacheco não foi. Ele tem entre as tarefas de primeira ordem, por exemplo, convocar uma sessão do Congresso Nacional para analisar o pedido de CPI do dia 8 de janeiro, dos atos acontecidos no dia 8 de janeiro, que tem número suficiente de assinaturas há mais de um mês, cujo governo que agora ele apoia, né, que ele demonstra preocupação com os juros, com a taxa de juros, tentou manobrar a todo custo para retirar essas assinaturas, não conseguiu e ele fica ali fingindo que não é com ele. Então, em vez de comentar a taxa de juros que não diz respeito a ele, muito menos ao governo, porque o Banco Central é independente no Brasil, ainda bem, ele deveria pautar essa sessão do Congresso. Ele deveria resolver o impasse com as medidas provisórias que estão aí caducando com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Bom, e sobre economia, Paula, você bem disse aqui, é claro que as taxas praticadas de juros poderiam estar até um pouco menores, mais baixas, mas é preciso segurar o dragão da inflação, que corrói o bolso do pagador de impostos. E, infelizmente, esse é o remédio. Essa é a dose necessária nesse momento. É um governo, e aí no caso do senhor Rodrigo Pacheco, que embarca, né, na carona dessa narrativa porque não tem outra coisa a fazer a não ser cortina de fumaça. É um governo que não tem plano de voo para a economia. O ministro da Fazenda, quando abre a boca, ninguém entende uma palavra do que ele está falando. Não tem proposta de teto fiscal, por exemplo, até agora. Qual é a proposta do novo teto fiscal? Não tem, a proposta é gastar, porque o Lula, no final das contas, busca de alguma forma um culpado para o desastre econômico que se avizinha, para uma economia que demonstrou resiliência durante o governo Bolsonaro, mesmo com os efeitos de uma pandemia e de uma guerra ainda em curso na Europa, mas vai rangendo. As engrenagens começaram a ranger e os efeitos ruins virão antes do que era esperado. Então precisa escolher um culpado, ele quer culpar justamente aquele que ele não indicou, ele não tem poder sobre a cadeira do presidente do Banco Central. Rodrigo Pacheco, seu trabalho é no Congresso Nacional. E ainda nesse encontro com Lula, Pacheco também disse que a regulação das redes sociais foi tema da conversa. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Boa noite, Paula. Bem-vinda. Estávamos com saudades. O chat perguntando, cadê a Paula? Tá aí, nossa chefe. Boa noite, querido Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. Cris, muito bom você aqui. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, o Pacheco ficar de mãozinhas dadas com Lula, meu Deus, que surpresa, só que não, né? O Pacheco hoje ele é um agente político de um lado.
Ele sabe muito bem o papel dele nesse governo, ou desgoverno, como queiram. Ele também é um agente político do próprio braço do Judiciário dentro do Congresso Nacional, blindando os ministros do Supremo Tribunal Federal que cometem inconstitucionalidades. E como o Silvio disse, é aquela velha brincadeira, né, das redes sociais, cada um no seu quadrado. Pacheco, cada um no seu quadrado. Esse quadrado não é seu. Agora, talvez um dos maiores legados do presidente Bolsonaro, desse governo super técnico, com pastas técnicas, principalmente com o ministro Paulo Guedes, seja exatamente a independência e a autonomia do Banco Central, que hoje não tem que se ajoelhar para nenhum comando político. Os juros, simplesmente, eles precificam os possíveis caminhos de um governo, que, nesse caso, é um desgoverno. Como a Cris disse, instabilidade econômica, ficam empurrando aí, né, as medidas importantes para a economia, a âncora fiscal, o arcabouço, empurram debates importantes sobre reformas também econômicas, a própria reforma tributária e a jurídica. Então, claro que os juros eles são resultado desse contexto político. E essa independência do Banco Central, imaginem se o Banco Central não fosse independente. E, para finalizar, Paula, mais uma pergunta para o Pacheco, fazendo coro aí com o Silvio. O senhor também não vai comentar nada sobre o plano que foi descoberto pela Polícia Federal para tentar assassinar um dos senadores do Brasil? O senhor é presidente do Senado. Até hoje o senhor não falou absolutamente nada sobre esse assunto. Havia um plano para tentar assassinar Sérgio Moro e sua família. E o senhor, como presidente do Senado, continua em silêncio.